Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 85 da série de conceitos de programação. Hoje será a sétima parte do exercício 13, faixa de valores. Então, vamos começar! Bom pessoal, vamos continuar aqui o exercício 13, faixa de valores. Antes de continuar a parte da diagonal principal, eu vou fazer um clean code aqui no código, que eu tinha visto que coloquei algumas coisas a mais, então eu vou melhorar o código nesta parte aqui do segundo escolha caso do para count underline matriz de 0 a 13 faça. Quando eu inicializei aqui, por exemplo, o caso 2, eu identifiquei que o número tinha que ser par, senão ele pegasse o próximo número. Aqui no caso 2, eu coloquei a mesma coisa de novo e não faz sentido, porque se eu já no primeiro número conseguir identificar qual que é o número par e eu estou pulando de 2 em 2, ele automaticamente já vai para o 4, para o 6, para o 8, e em nenhum momento ele vai cair em um número ímpar. Então, eu não preciso desta parte aqui verificando se ele é ou não um número par, porque eu já tenho esta parte dele ser um número par. Não faz sentido eu colocar de novo esta parte. Então, vou tirar do caso 2, do caso 3 aqui, vou só ir indentando rapidinho, do caso 4, do caso 5 e os outros casos estão ok. Este é o primeiro clean code, porque aqui na inicialização eu identifiquei os números pares no caso 2 e no caso 3, e já identifiquei os números ímpares no caso 4 e no caso 5. Como ambos vão pular de 2 em 2, mesmo que seja avançando 2 pegando os primeiros pares ou voltando 2 pegando os últimos pares, ele sempre vai cair no número par. E aqui no ímpar a mesma coisa, ele vai avançar 2, se ele está no 5, ele já vai para o 7, se ele está no 7, ele vai para o 9, então ele já vai seguir sempre nos números ímpares, e mesmo que ele volte 2, por exemplo, ele está no 9, ele vai voltar para o 7, vai voltar para o 5, ele também vai manter os números ímpares. Então, é desnecessária aquela condição de novo, eu verificar se ele é par ou ímpar. Eu já fiz na inicialização, ele já vai pegando o valor corretamente, ou par ou ímpar, e atribuindo na matriz correspondente. Outro clean code que eu quero fazer aqui. Eu coloquei que o valor underline vetor vai receber o que está na posição II de todas as matrizes, porque aqui é a parte da diagonal principal. Quando eu for fazer o debug, se eu deixar deste jeito, ele vai sempre identificar esta linha e não vai exatamente atribuir nada, mas vai ficar um pouco estranho, porque vai sempre passar nesta linha, dando a impressão de que está atribuindo o valor, ele não vai atribuir o valor, então vou deixar mais específico que esse valor underline vetor, ele está pegando quando o IJ estiverem na mesma posição, que é a diagonal principal. Então, aqui mesmo, fora desse senão, que não tem nada a ver, eu vou colocar aqui que se o I for igual ao J, então aí sim ele vai atribuir o valor da diagonal principal da matriz na variável valor underline vetor. Antes disso, não faz sentido eu deixar esta variável solta sem identificar que ela está sendo atribuída quando I for exatamente igual ao J. Isso não é nem questão de aumentar o código e parecer que vai ficar poluído. Isso é uma questão de deixar mais claro e objetivo. É uma forma de clean code. Então, vou aqui fazer em todos eles. Depois, eu volto e mostro como ficou tudo atribuído. Bom, pessoal, voltando aqui, eu fiz o CI igual a J. Então, em todas as partes em que a variável valor underline vetor for atribuída à matriz na posição da diagonal principal, que foi do caso 0 ao caso 11. Aqui também tem um último clean code e também conserto de erro, de certa forma. Eu coloquei aqui no caso 12 e no caso 13 que eu vou atualizar a variável count underline diagonal underline principal para ir preenchendo a matriz, e
aqui embaixo, quando eu coloquei que eu estava pegando os valores da variável valor underline vetor, eu precisava que o i fosse igual a j e count underline diagonal underline principal fosse menor do que 36, porque aí, se ele tivesse da matriz A até a matriz F, ele atribuiria a variável valor underline vetor ao vetor da diagonal principal intervalos, e se ele tivesse da matriz G até a matriz L, ele ia atribuir a variável valor underline vetor ao vetor da diagonal principal cálculos. E depois ele pegava aqui e, de novo, ele atualizava o valor de count underline, diagonal underline principal. Se eu deixar desse jeito, ele vai passar aqui, mesmo no caso 12 ele tendo inicializado com 0, ele vai atualizar, por exemplo, a primeira vez, que vai estar na posição 00, ok. Ele vai vir aqui, eu não restringo em nenhum momento que, se ele estiver no caso 12 ou no caso 13, ele não é para entrar neste C, ele vai entrar e atualizar de novo a variável count underline diagonal underline principal. Então, ele vai atualizar duas vezes esta variável count underline diagonal underline principal. Só que ele vai fazer isto somente quando o i for igual ao j. Nos outros, ele não vai fazer esta parte de atualizar. Vai dar um erro se eu, por exemplo, só tirasse daqui e deixasse de atualizado. Ele vai dar um erro porque ele vai pegar e somente quando o i for igual ao j, posição 00, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5, é que ele vai entrar aqui e atualizar este contador. Eu também não posso permitir isto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui, eu vou deixar este C desta forma, do jeito que está, o i igual a j, e comparando o valor de count underline matriz. Antes de sair do pare fora deste C, eu vou colocar um outro C, que se o i for igual ao j, igual está ali, vou pôr 3 parênteses aqui, que eu vou dar duas formas de condição, que o i tem que ser igual a j e count underline matriz tem que ser menor do que 12, porque esta é uma condição só. Tem que dar verdadeiro as duas para valer esta condição, e aqui fora eu vou colocar ou count underline matriz for maior do que 11, porque aqui ele vai passar, quando for de 0 a 11, somente se o i for igual a j, que ele pode passar nesta parte em específico. Se não for o i igual a j, ele vai dar falso aqui e não vai entrar no C. Ou se ele tiver na count underline matriz valendo 12 ou 13, independente do i ser igual a j ou não, ele também vai ter que entrar nesta condição. Por isso que eu divido aqui com os parênteses. Tem o primeiro parênteses, que é de toda a expressão, o segundo parênteses, que isola esta expressão aqui do i igual a j e do count underline matriz ser menor que 12 e ser uma condição e, porque os dois têm que ser verdadeiro. Depois que eu verifico esta expressão, aí sim eu vou para o ou e coloco que count underline matriz pode ser maior do que 11, porque aqui independe desta parte ser verdadeiro ou não, que na verdade poucas vezes o i vai ser igual a j, e se ele for maior do que 11, esta parte aqui vai ser sempre falsa e esta condição e vai dar sempre falso, mas aqui dando verdadeiro ele vai entrar do mesmo jeito. Eu posso até colocar, para não confundir, maior ou igual a 12. Tanto faz colocar maior do que 11 ou maior ou igual a 12. Vou deixar maior do que 11. Então, aí vou colocar um fim C e aqui dentro eu vou colar esta parte aqui do count underline diagonal underline principal, atualizando o seu valor. Esta é uma outra parte que eu também consigo fazer um clean code, porque em todos eles ele vai atualizar o valor, mas ele vai restringir esta condição até o valor 12, e nos outros ele só atualiza normal o valor, não vai dar este erro que estava dando. Se entrasse aqui só na posição de j iguais, ele contava duas vezes esta variável. Não pode acontecer isto. Após esta parte, aqui eu já fiz todas as melhorias que eu precisava. Eu vou voltar
para aquela parte aqui do resultado final. No outro vídeo, eu tinha começado a parte do se valor underline matriz for menor que zero, então, se não, e colocado o fim se. Aqui eu vou fazer a parte da indentação com relação aos números, só que eu tenho um detalhe. Se eu for colocar aqui que se eu tiver em um intervalo, por exemplo, vou até colocar como comentário, de -9 até -1, eu vou ter uma quantidade de espaçamento, que vai ser 3 espaçamentos no começo e 4 no final. Se eu tiver de -99 até -10, eu vou ter 3 espaçamentos no começo e 3 no final. E se eu tiver de -999 até -100, eu vou ter um espaçamento de 1 no começo e 6 no final. Esta vai ser a parte dos negativos. A parte dos positivos, se eu tiver de 0 até 9, eu vou ter um espaçamento 4 no começo e 4 no final. Se for de 10 até 99, 4 no começo e 3 no final. Agora, se for de 100 até 999, vão ser 3 espaços no começo e 3 no final. Se for de 1000 até 9.999, eu vou ter 3 espaçamentos no começo e 2 no final. Se for de 10.000 até 99.000, eu vou ter 2 espaçamentos no começo e 2 no final. E se eu tiver de 100.000 até 999.999, eu vou ter um espaçamento no começo e 2 no final. Como aqui se repetem os espaçamentos, 3 no começo de alguns. Se eu for colocar um se não, vai ficar muito carregado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o começo e juntar aqui o que tem 4 espaços e o que tem 3 espaços, 2 espaços e 1 espaço, que é o que eu preciso. Então, vou até colocar no começo aqui. É uma forma de ter estratégia na hora de montar o algoritmo, eu não ter um código muito grande, eu ter um código inteligente. Eu tenho que usar a lógica. Eu tenho um problema que eu preciso ter espaçamento em vários intervalos, eu tenho semelhanças entre estes intervalos, eu tenho, de alguma forma, usar uma estratégia para pegar tudo que é parecido, juntar num código só, ter um início assim, colocar o que eu preciso no meio que for igual para não ter repetição de código e no final ter a mesma coisa, o que for parecido junto e o que for igual eu coloco uma vez só para todo mundo e o que for diferente eu vou usando poucos se não. Vou usar a mesma estratégia que eu fiz aqui com relação ao cálculo. O que eu tinha? Um valor inicial, um valor final, que no caso do menos, eu precisei usar esta estratégia de inverter, porque o maior tinha que ser sempre menos o menor para não dar negativo. Nos outros casos, eu precisei manter a ordem normal, então eu precisei deste ser senão, mas é um ser senão simples, se for menos, inverte, se não for, faz do jeito normal, mas eu identifiquei aqui qual variável ia ser atribuído no começo e qual seria atribuído no final. Eu coloquei uma vez só o valor underline inicial, underline cálculo, que independente do cálculo, eu teria este uso desta variável. Então, eu escrevi uma vez só. Coloquei aqui como seria um se não pequeno, um menor ou igual a 9,99. Se fosse até 999, ele teria esta quantidade de espaçamento. Ficou só um se não dentro de outro se não. Então, ficou visualmente prático aqui, que eu não precisava ter nenhum problema. Eu poderia até, no caso, ao invés de colocar desse jeito, eu vou até fazer uma estratégia melhor. Aqui eu tive um espaço, aqui eu tive 2 espaços e aqui eu tive 2, 3 espaços. Então, o que eu vou fazer? Aqui na frente do valor underline inicial, underline cálculo, eu vou abrir aspas, dar um espaço e fechar aspas. Por quê? Eu não vou precisar mais deste senão, pois ele já tem um espaço ali automático.
Os espaços que eu dei aqui, igual aqui, eu dei 2 espaços, eu dou somente um espaço, porque eu já otimizei o código. Então, eu estou usando técnica de clean code. Eu não preciso deste código aqui repetido. E aqui eu também tiro mais um espaço. Então, ficou mais limpo do que eu tinha feito. Eu já deixei automaticamente aqui um espaço, que é o mínimo que eu vou precisar aqui. Se for 99, eu preciso de um espaço a mais. Se for o 9, eu preciso de 2 espaços. Eu deixo esta parte aqui do valor underline inicial, underline cálculo, ter esta condição de ser menor ou igual a 9 no primeiro C, e eu deixo este C dentro do senão de ser menor ou igual a 99, porque se eu não especificar que tem que ser até 99, ele vai passar do 99 e vai manter mais este espaço. E eu não quero isto. Eu tinha mostrado que eu precisava somente de um espaço se fosse a partir de 100. Então, eu já deixo este espaço padrão e só aumento o necessário. A mesma coisa que acontece aqui. Aqui eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Aqui eu vou precisar, vou dar até um Ctrl C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 espaços. E aqui eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços. Então, eu vou em todos eles precisar de no mínimo 12 espaços. Então, vou aqui na frente do valor underline final, underline cálculo, eu vou abrir aspas, vou dar um Ctrl V naqueles 12 espaços, fechar aspas, vou cancelar este final aqui. Aqui eu já vi que eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tiro esses 12 espaços aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tiro esses 12 espaços e aqui ficam 2 espaços e aqui um espaço. Este igual, como ele vai ser atribuído em todos, fora aqui deste fim C, eu vou colocar um escreva, vou pegar esta parte aqui do igual, vou dar um Ctrl X e vou abrir parênteses, abre aspas, dou um Ctrl V, fecha aspas, fecha parênteses, que é o igual e um espacinho na frente. E cancelo este igual aqui. Então, estou fazendo uma técnica de clean code. Aqui eu preciso ter os 12 espaços como padrão, que eu vou utilizar somente esses 12 espaços, caso seja maior que 100. Quando for até 99, eu tenho que acrescentar um espaço, e quando for até 9, eu acrescento somente 2 espaços. Então, o código ficou muito mais limpo. E o igual com espaço é igual para todos, eu mantenho este igual aqui do lado de fora com o espacinho, porque automaticamente ele vai vir e vai dar este espaçamento. Então, é uma forma estratégica que eu tenho que ter. A mesma coisa que eu vou fazer lá embaixo. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 8 do exercício 13, faixa de valores. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!